Bom dia, meus irmãos. Nós somos da página Jesus Não Mente. A gente quer pregar uma palavra rapidamente para você, para que você guarde essa palavra e que você possa aplicar essa palavra na sua vida. Toda vez que você lidar com esse tipo de situação, eu quero que você se lembre de Provérbios 3, versículo 31 ao versículo 35. Hoje, nós vivemos no meio de redes sociais, internet, WhatsApp, em que pessoas se preocupam muito mais em aparecer, em mentir, em tentar mostrar que tem coisas que na verdade não tem. São pessoas pobres que se fazem de ricas, são pessoas infelizes que se fazem de felizes, são pessoas depressivas, pessoas isoladas que fingem ter amigos, que forçam situações. E a diferença entre o ser humano que diz que é feliz e que assume que é infeliz é uma só. A grande questão é que muitas pessoas não assumem a sua infelicidade, enquanto outras pessoas assumem. A grande verdade é que sem Jesus Cristo nós todos somos infelizes, porque está escrito na palavra de Deus que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E o que isso significa? Isso significa que você pode viver, você pode comer comida normal, você vai encher a sua barriga, você vai satisfazer os seus desejos carnais, mas a sua alma vai sentir falta, porque nós não somos um corpo, nós somos um corpo e uma alma. O nosso corpo é apenas um invólucro. Temos uma alma dentro de nós. E quando a prova disso é que o dinheiro não vai trazer a felicidade. Então nós sabemos que as pessoas ficam brincando com essas palavras, dizendo: se o dinheiro não traz felicidade, me dê o seu... Isso é coisa ridícula. Eu não vou nem ficar falando isso aqui, porque eu acho que a nossa página já prega dia e noite com muita seriedade e a gente não tem espaço para brincadeira. A grande questão é que nem só de pão viverá o homem. Você pode ter o que você quiser, você pode ter carro, pode ter casa, pode ter as melhores comidas, mas se você não tiver a palavra de Deus, a sua alma vai sentir fome, a sua alma vai sentir a necessidade de alguma coisa. E esse algo é a palavra de Deus. Então, a gente vive no meio em que as pessoas não conhecem a palavra de Deus, mas elas se exibem, elas se fingem que são felizes, enfim. E eu vou ler essa palavra para você, para que você tenha discernimento e não inveje essas pessoas, para que você não pense que essas pessoas são felizes e você é infeliz. A grande verdade, torno a repetir, é que as pessoas fingem que são felizes. São pessoas endemoniadas que não têm a Cristo e querem passar uma imagem de felicidade a qual ela não tem. Casamentos, por exemplo, casamentos infelizes, mulheres que sofrem e apanham dos maridos, brigam em casa o dia inteiro com os filhos que não respeitam os pais, filho que não estuda, não faz nada. E essas pessoas fingem que os seus filhos são os melhores, são os mais educados, mas essas pessoas são as mais depressivas, porque elas sabem que a grande verdade é que elas vivem uma mentira. E não há nada mais doloroso para o ser humano do que saber que a vida dele é uma mentira. Porque ele percebe que ele é um mentiroso escravo da mentira e ele tenta mudar, mas não consegue. Por quê? Porque não tem a palavra de Deus, porque só o Senhor Jesus Cristo tem poder para libertar a vida dessas pessoas, e muitas dessas pessoas muitas vezes não querem ser libertas, elas preferem passar uma imagem de mentiroso do que assumir a fraqueza que ela vive. Então, Provérbios capítulo 3, versículo 31 ao 35 fala o seguinte: não invejes a pessoa injusta e não imite nenhuma de suas atitudes, pois o Senhor detesta os perversos, mas reserva a sua amizade aos íntegros. A maldição do Senhor está na casa do pecador, mas a morada dos justos será abençoada. Ele zomba dos zombadores, mas concede seu favor aos humildes. Os sábios possuirão a glória, enquanto a exaltação dos insensatos é a vergonha. Então vamos tentar explicar por partes. Não inveje a pessoa injusta e não imite nenhuma de suas atitudes, pois o Senhor detesta o perverso, mas reserva a sua amizade aos íntegros. Então Deus fala: não inveje essas pessoas que ficam escarnecendo, falando besteira, pessoas que não têm um pingo de comprometimento com a fé cristã, com a palavra de Deus, com os modos conforme Cristo nos ensinou. Então essas pessoas, elas tendem a ostentar a vida delas. São pessoas que vão comer um hambúrguer na esquina e tem que tirar foto para mostrar que está comendo um hambúrguer. Em vez dela tirar foto das dificuldades que ela vive dentro de um ônibus,
um ônibus abarrotado de pessoas, no qual ela tem que acordar cedo, 5 horas da manhã, para trabalhar de segunda a sexta, ganhar um salário baixo, sofre pra caramba, o patrão cobra, a pessoa é humilhada, a pessoa prefere dividir aquele momento de alegria do que dividir a tristeza. Porque quando nós dividimos a alegria, a grande questão é a seguinte: as pessoas, elas nos invejam. A gente sente o peso da inveja. Mas como diz a palavra de Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então quando nós sentimos prazer na fraqueza, quando nós agradecemos a Deus e reconhecemos que nossa vida é difícil, nós ajudamos e encorajamos os outros irmãos a pensar: nossa, a vida dele é difícil, a minha também é, mas a gente vai conseguir, né? Então não é só a minha que está difícil, a vida de todo mundo está difícil. Então essas pessoas, elas preferem ostentar, passar uma imagem. Então não inveje essas pessoas, não inveje o injusto e não imite nenhuma de suas atitudes, não faça o que elas fazem para aparecer, pois o Senhor detesta o perverso, mas reserva suas amizades aos íntegros, a sua amizade aos íntegros. Então perceba que o Senhor, ele reserva a amizade dele a quem anda conforme a vontade dele, na humildade, dentro daquilo que ele ensinou na palavra. Porém, a maldição do Senhor está na casa dessas pessoas. Olha aqui a palavra de Deus ensinando. Ó. Deus está dizendo que essas pessoas estão sob maldição, mas a morada dos justos serão abençoadas. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele vai ter a bênção. Não interessa se você quer dividir, que você foi humilhado, que sua vida está difícil, mas você precisa ter a certeza de que se você faz a vontade de Deus, a sua morada vai ser abençoada. Porque Deus zomba dos zombadores, mas concede o seu favor aos humildes. Humildes, o que é uma pessoa humilde? Eu vou deixar esse exercício para você. Você tem que abrir o seu dicionário e ver o que significa a palavra humilde. Porque a grande realidade é que as pessoas, elas pensam que são humildes, pensam que são santas, pensam que são pessoas divinas diante dos olhos de Deus. E na verdade essas pessoas são pessoas soberbas, arrogantes e afastadas da palavra de Deus. Então no versículo 35 o Senhor fala: os sábios possuirão a glória, enquanto a exaltação dos insensatos é a vergonha. Então a gente percebe que nas redes sociais, por exemplo, eu particularmente não uso, só uso por causa da página. A gente percebe pessoas mostrando fotos quase nu, pessoas exibindo seio, pessoas de roupa curta, homens sem camisa, com comentários carnais. São pessoas que fazem de tudo para aparecer, para chamar atenção. Então Deus fala aqui, ó, a exaltação dos insensatos é a vergonha, mas os sábios possuirão a glória. Então a glória de Deus, ela não está na carnalidade, ela não está... Se você abrir o seu livro de Gálatas, na Bíblia, capítulo 5 do livro de Gálatas, você vai ver as coisas que Deus odeia. Então a carnalidade, a vaidade, a briga, a ira, a dissensão, a homossexualidade, a vergonha, tudo isso faz parte dos planos de Satanás para a vida das pessoas que não conhecem o Evangelho. Então essas pessoas geralmente elas causam inveja nas outras, aí o outro que não tem Cristo inveja também, e aí está armado o círculo de Satanás, porque ele arma um circo para que as pessoas se vejam, se odeiem, se comparem, quando na verdade nós devemos ser gratos a Deus pela nossa vida. Não interessa se você ganha um salário inferior ao seu irmão, essa é a vontade de Deus para sua vida. Trabalhe, estude, ore, peça a Deus que te ajude, que te abençoe para que você possa melhorar, mas de forma alguma se compare às pessoas, porque a inveja é um câncer do osso, é um câncer da alma. A inveja destrói o nosso coração. Quando nós passamos a olhar aquilo que os outros têm, então nós deixamos o mal entrar dentro da gente. Então a palavra de Deus fala o seguinte, vocês devem conhecer esse versículo que eu vou citar: se os teus olhos forem luz, o seu corpo será luz, mas se os seus olhos forem trevas, o seu corpo será tenebroso. Então o Facebook, por exemplo, redes sociais diversas, elas são fontes que você contamina os seus olhos. São pessoas malditas que passam os dias a tentar aparecer, a mostrar uma imagem, que são ricas, que são isso. Irmão, essas pessoas são extremamente infelizes. E eu te asseguro isso, não interessa se é atriz da Globo, se é atriz de Hollywood. O dinheiro não traz felicidade, pelo contrário. A palavra de Deus ensina que o dinheiro é a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então nós devemos ter muito cuidado
com os nossos próprios pensamentos, porque os nossos pensamentos eles podem nos colocar num abismo e fazer o nosso corpo todo ser trevas. Então essa ansiedade, essa inveja, tudo isso que você está sentindo, isso é fruto daquilo que você tem colocado diante dos seus olhos. Jesus falou, é melhor que você arranque os seus olhos e perca um olho do que você fazer o seu corpo todo perecer no inferno. Isso é a palavra de Deus. Eu não estou te falando aqui o que eu penso. Se você digitar no Google, por exemplo, você vai encontrar todas essas palavras que eu citei. Irmãos, então é isso que eu tenho para falar para vocês. Eu espero que vocês não invejem as pessoas, que vocês sejam gratos, que vocês excluam essas pessoas da sua vida. Tire essas pessoas dos seus olhos. As pessoas que só falam besteiras, que te irritam. Tira essas pessoas, exclui essas pessoas para que o seu corpo não seja trevas. Porque quando nós vemos coisas boas, o nosso corpo é luz. A palavra de Deus ensina isso. Mas quando nós vemos pessoas e coisas que nos irritam, nosso corpo se enche de trevas, porque a gente se enche de revolta, de raiva, de inveja. Então, o melhor remédio é o quê? Se aquilo te faz mal, você tem que tirar. Então você tira essa pessoa da sua vida. Isso vai fazer uma grande diferença. E eu espero que Deus tenha falado com você por meio dessa palavra. Nós somos da página Jesus Não Mente. Eu gostaria que vocês curtissem a nossa página, que você se inscrevesse no nosso canal do YouTube, que vocês indicassem para seus amigos a palavra verdadeira do fiel evangelho, para que a gente possa junto estar evangelizando e libertando muitas vidas. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Em nome de Jesus.